galera, essa que vos fala, professora Pamela Damasceno, no dia D aqui, língua portuguesa. Sigamos então nosso conteúdo de sintaxe interna, né, que nós já estávamos fazendo, análise dos tipos de sujeito e paramos justamente no sujeito oculto. Há quem me reclame que eu só trago letras de funk e tal, então sejamos justos, né? Trouxe aqui para retomarmos o sujeito oculto uma partezinha, um excerto da Maria Rita, Mãe de Notícias do Mundo de Lá. Né? Professora, não conheço essa canção. Acompanha lá, você que está estudando à tarde em casa. É o tema da Senhora do Destino aí que está reprisando à tarde, né? Mãe de Notícias do Mundo de Lá. Localizamos o verbo no primeiro momento. Perguntamos a ele quem. A resposta, quem mãe de notícias do mundo de lá? É ele, né? O verbo está no imperativo. Nós sabemos que é ele pela desinência, pelo finalzinho do verbo. Ele não está escrito, justamente por isso ele é conhecido como sujeito oculto. Também conhecido como sujeito desinencial, porque é pelo finalzinho do verbo que nós localizamos, afinal, qual é o sujeito. Ou sujeito elíptico, né? Que no vídeo anterior eu expliquei pelo movimento de hélice, né? A projeção da desinência, projeto ele aqui, o ele que não está escrito, por sua vez, se reflete na desinência verbal. Sigamos então, sujeito indeterminado. Falaram algo sobre você. Localizamos o verbo, fazemos a pergunta que não quer calar. Quem falaram? A resposta é pela desinênciazinha do verbo, mais uma vez, nós podemos depreender que são eles. Tá, mas espera aí. Quantos são eles? Podem ser 2 pessoas? Podem. 10 pessoas? 20 pessoas? Também. Como nós não podemos determinar quantos são eles, nós temos aí um sujeito indeterminado. Sendo assim, quando nós temos... Opa, retorna aqui. Faltou uma tarde aqui. Quando nós temos o verbo na terceira pessoa do plural, sem referente anterior, sem um pronome ou sem um substantivo aqui, né, a que ele faça alusão, nós temos aí um sujeito indeterminado. Porque não é possível determinar quantas pessoas falaram, né? Dependendo da pessoa aqui, de quem se trata o enunciado, é muita gente falando. Então, sujeito indeterminado. Quando é a desinência, o eu, o falo que está escondido, nós temos um sujeito oculto. Quando é o tu que está escondido, falas, por exemplo, nós também temos um sujeito oculto. Quando é o ele que está escondido, no caso, na desinência fala, também temos um sujeito oculto. Para essas 3 pessoas do discurso, uma vez estando escondidas, o sujeito é oculto. O nós, quando ele está escondido, né, falamos, nós também temos um sujeito oculto. O vós, quando está escondido, falais, a desinência, nós também teremos um sujeito oculto. Mas é claro que nós sempre teremos um diferentão aí na jogada. E esse diferentão reside justamente na desinência da terceira pessoa do plural. Quando é o eles que está escondido, nós temos um sujeito indeterminado. Ele é o diferentão da vez. Então, nas pessoas do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, escondidas, se nós tivéssemos apenas o verbo sem estas pessoas escritas, nós teríamos sujeitos ocultos. Com o eles escondido, justamente por nós não conseguirmos determinar quantos são eles, nós teremos um sujeito indeterminado. Que detalhezinho, né? Um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Então, quando nós temos verbo na terceira pessoa do plural, sem referente a nenhum antecedente, ou seja, sem referência a nenhuma pessoa, nós teremos o sujeito indeterminado. Entendido, gente? Espero ter ouvido um sim bem alto aí do outro lado.
E essa é uma das formas de indeterminar o sujeito, verbo na terceira pessoa do plural, sem antecedente na frase, na oração. A segunda maneira de indeterminar o sujeito é quando nós temos este exemplo aqui. Precisa-se de funcionários. Nós temos o verbo precisa-se. Se nós fizermos a pergunta que não quer calar, quem precisa-se de funcionários? Também não conseguiremos determinar. Detalhe, nós temos esse índice de indeterminação do sujeito, essa partícula C aqui, seguida do D, a tal da sede. A gente tem a sede com o verbo no singular. Sempre que nós tivermos o C, índice de indeterminação do sujeito, esse C, mais o D, preposição, mais a preposição, no caso aqui, sempre que nós tivermos a sede, mais verbo na terceira pessoa do singular, isso é uma condição para sujeito indeterminado. Então, para ter sujeito indeterminado que eu preciso ter a sede, mais um verbo na terceira pessoa do singular. Tomem cuidado, entretanto, vejam só, concertam-se gaitas, e esse concerto aqui é com S de arrumar, diferente do concerto com C de música, hein, gente? Não vamos confundir. Concertam-se gaitas. Localizamos o verbo. Quem são concertadas? Pergunto a vocês. Ah, aí é diferente. As gaitas são concertadas. Neste caso, nós não temos a sede. Nós temos apenas um C, né? Nós não temos nós não temos a preposição ao lado e o verbo, neste caso, está concordando com seu sujeito. Diferente do caso anterior, em que o verbo estava na terceira pessoa do singular, no caso do concertam-se gaitas, nós temos um verbo na terceira pessoa do singular, seguido de um C, e não tem a preposição de. Vejam as diferenças. Se nós não temos a sede, digamos assim, na verdade nós temos um sujeito simples que concordará, uma situação em que o verbo concordará com seu sujeito. Lembrando que o verbo sempre concorda com seu sujeito. Na oração anterior, como o sujeito era indeterminado, o verbo ficava no singular. Como aqui o sujeito é bem determinado, quem são concertadas? Ora, quem são concertadas são as gaitas. O sujeito é simples e o verbo concorda com ele. O sujeito está no plural, o verbo, da mesma forma, se encontrará no plural, ok? Então, o verbo concorda com o sujeito, ambos estão no plural. Cuidado, se não tem a sede, se não tem a partícula C mais a preposição, e se o verbo não estiver no singular, na terceira pessoa do singular, nós teremos um caso de oração com o sujeito. E o sujeito sempre projetará ao lado, ok? Sujeito inexistente agora, conhecido também como oração sem sujeito. Sempre tem aqueles que não assumem, né? Pois bem, são estes casos aqui, vejam comigo. Verbos que indicam fenômeno da natureza. Choveu, amanheceu, trovejou, ventou. Quem choveu? Ora, a chuva. Tá. Verbos com fenômenos da natureza, todos são considerados oração sem sujeito, salvo se eles estiverem na linguagem figurada. Por exemplo, choveram oportunidades de trabalho. Aí, nós não temos um fenômeno da natureza, nós temos uma linguagem figurada, até porque nós sabemos que até que se prove ao contrário, de fenômeno da natureza não caem oportunidades por aí, né? Bem que seria uma boa ideia, ficar aí o registro, né? Então, sempre que nós temos verbos que indicam fenômenos da natureza, fenômenos de verdade, não fenômenos no sentido figurado, nós teremos uma oração sem sujeito. Exemplo, nevou durante o dia. Segundo caso de oração sem sujeito, verbo fazer indicando fenômeno da natureza, mais uma vez, ou tempo passado. Exemplo, fez frio este ano. Aqui no sul é mentira, viu? Porque há boatos de que segunda-feira vai esquentar novamente. Nosso inverno está bem de araque aqui no Rio Grande do Sul, tá? Então, o verbo fazer aqui indicando fenômeno da natureza, o verbo é um exemplo de oração sem sujeito. Outro exemplo é quando nós temos o fazer indicando o tempo passado. E isso aqui me perturba, gente. Às vezes eu estou lá, né, na minha academia e eu escuto, bah, mas
Fazem anos que não te vejo. Dá um negócio assim, né? Faz anos. Porque se não tem sujeito, não tem por que concordar com anos. Anos é um objeto, né? Faz anos. Oração sem sujeito. Se não tem sujeito, não tem ninguém com quem o verbo necessite concordar. Portanto, ele fica no singular. Verbo fazer indicando fenômeno da natureza, indicando tempo passado, sempre no singular, e são casos de oração com sujeito inexistente. Terceiro caso, verbo haver no sentido de existir. Houve greves. Mas, professora, greves está no plural. Mas greves não é o sujeito é inexistente. Se ele não existe, o verbo fica no singular, ok? Greves nada mais são do que o complemento do verbo. O que houve? Greves é o objeto. O verbo não tem de concordar com o seu objeto, o verbo tem de concordar com o seu sujeito. Essa é a regra. Então, haver no sentido de existir, existiram greves, né? Poderia dizer sem problema nenhum, é um caso de oração sem sujeito. E justamente por não ter um sujeito escrito, na frase o verbo fica no singular. Não há com quem ele concordar. E certamente com seu objeto ele não concordará. Quarto caso de sujeito inexistente é com o verbo ser quando ele indica tempo, data e distância. Esse nós usamos o tempo inteiro, né? São 2 horas. Bah, mas professora, não tem sujeito, mas o verbo aqui está no plural. O quarto caso, nós temos verbos com um comportamento um tanto diferente, né? O verbo ser, quando ele indica horas, ele vai concordar com o número de horas. Ainda, como aqui são 2, ele está no plural, mas ainda assim ele não tem sujeito. É 21 de julho. Professora, o número é 21, só um pouquinho, por que não está concordando com 21? Porque no caso 4 nós temos uma situação de exceção que nós vamos recapitular lá no conteúdo de concordância verbal. Mais pra frente nós vamos entender. O aqui, ele acaba concordando com a palavra dia, que fica subentendido. É dia 21 de julho, portanto, no singular. Também oração sem sujeito. São 15 quilômetros. Ih, professora, estás confundindo de novo, só um pouquinho. 15, nesse caso, no caso de horas e distância, o verbo ser, ainda que ele seja oração sem sujeito, ele concorda com os números a quem ele está fazendo referência. Nós vamos retomar isso lá no conteúdo de concordância verbal, é uma exceção, é uma dentre as muitas exceções da língua portuguesa. E o quando indica data, ele é também a oração sem sujeito, mas ele fica no singular, porque ele concorda com a palavra dia, que fica subentendido. Então, no primeiro caso, que seria verbos de fenômeno da natureza, no segundo caso, que seria verbo fazer indicando fenômeno ou indicando tempo passado, faz anos que não te vejo. E no terceiro caso, verbo haver, quando ele pode ser substituído por existir, nós temos casos de verbos impessoais, ou seja, verbos que não pluralizam, verbos que ficam na terceira pessoa do singular. Por quê? Se eles não têm sujeito, não há necessidade deles concordarem com ninguém. Eles ficam no singular, o sujeito não está ali presente. A exceção é dada no quarto caso, que nós vimos aqui, em que o verbo ser, ainda que ele seja um caso de oração sem sujeito, ele por vezes pode concordar com o número de horas ou com o número de quilômetros, né? Ou com a palavra dias aqui embaixo. Ok? Muito bem. Então, agradeço a vocês pela atenção. Vamos seguir aí na sequência. Convido vocês que fiquem comigo até o final, me aturando aí. Espero que estejam entendendo. Dúvidas, dívidas, crises existenciais? Só contar comigo. Beijos da Prof. Apan.